Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Aula 20 de matemática. Na nossa última aula, nós estudamos sobre fração. Vocês se recordam o que é uma fração? Fração é um modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. Assim, toda fração representa uma divisão. Então, vamos recordar a nomenclatura de uma fração. O número que vai em cima, nós chamamos de numerador. É quantas partes estamos considerando de um todo referência. O número de baixo é chamado de denominador. É quantas partes o meu todo referência foi dividido. Então, aqui a professora trouxe o exemplo deste todo referência e ele foi dividido em uma, duas, três, quatro partes. Então, o meu denominador é o equivalente ao número 4. Só que eu estou considerando uma dessas partes. Então, essa parte que eu estou considerando é o numerador. Então, aqui nós temos uma parte que foi considerada, que é o numerador, e as quatro partes que o meu todo referência foi dividido, que é o denominador. Dando continuidade aos nossos estudos sobre fração, vamos para a nossa apostila, aula 20 de matemática. Frações de uma quantidade. Olá, pessoal! Em nossa última aula, aprendemos que as frações estão presentes em diversas situações de nosso dia a dia. Vamos agora saber como representar com frações determinada quantidade. A mãe de Mariana comprou alguns materiais para ela possa levar na aula. Observe a imagem ao lado e responda. Exercício 1. Quantos objetos escolares ela comprou? Exercício 2. Do total de objetos, quantos são borrachas, canetas e lápis? Vamos analisar primeiramente a questão 1. Quantos objetos escolares ela comprou? Então, essa quantidade de objetos comprados pela mãe de Mariana é o nosso todo referência. Vamos verificar? Então, ela comprou 2 borrachas, 4 canetas e 6 lápis, num total de 12 objetos escolares. Então, agora eu já sei qual é o meu todo. Então, o meu todo referência é quantos objetos. Seria quantas partes esse todo foi dividido. No exercício 2, eu terei que saber cada um desses objetos. Então, quantas borrachas foram compradas, quantas canetas e quantos lápis. Aí é só vocês fazerem a contagem de cada um desses objetos e colocar o número aqui. Então, esse número que vocês irão colocar de cada um desses objetos é quantas partes nós estamos considerando do nosso todo referente a borrachas, canetas e lápis. Perceba que 2 dos 12 objetos são borrachas. Assim, dizemos que 2/12 dos objetos são borrachas. Então, o número de cima, que é o nosso numerador, é a quantidade de borrachas. Então, nós temos 2 borrachas. O número de baixo é o denominador, é a quantidade total de objetos escolares, que são 12. No exercício 3, que fração do total pode representar as canetas, os lápis? Então, vocês terão que colocar neste espaço a representação fracionária, como nós fizemos com a quantidade de borrachas, mas em referência às canetas e os lápis. Antes de fazermos a leitura desta parte da apostila, a professora irá pedir para vocês fazerem uma correção. Na palavra pelos, observem que
na letra E, veio também um acento circunflexo. Com o novo acordo ortográfico, a palavra pelos deixou de ter esse acento circunflexo. Então, o que a professora vai pedir para vocês passarem um traço riscando esse acento circunflexo. Vamos à leitura? Agora é a sua vez. Exercício 1. Observe a tabela que trata das características dos animais vertebrados. Primeiro grupo, mamíferos, possuem pelos, os filhotes crescem dentro da barriga das mães, vivem na terra e na água. Então, a professora trouxe o exemplo do gato. Aves, possuem penas e asas, colocam ovos e vivem na terra. Então, aqui a professora trouxe o exemplo de um pintinho. Os peixes possuem escamas, nadadeiras, colocam ovos e vivem na água. Então, aqui vocês podem observar, através dessa imagem, estas características. Os anfíbios têm pele úmida e lisa, colocam ovos e os filhotes vivem na água e os adultos na terra. Então, a professora trouxe o exemplo de um sapo. Já os répteis possuem escamas, colocam ovos e alguns vivem na terra e outros na água. A professora trouxe o exemplo do camaleão. Então, toda vez que pedirem para vocês classificarem os grupos e separarem, observem essas características trazidas em cada um desses grupos dos animais vertebrados. Assim, vocês conseguem distinguir uma ave de um peixe, um mamífero, de um anfíbio. Combinado? Agora, observe os animais abaixo e responda as perguntas e preencha a tabela. Quantos animais vertebrados estão na imagem acima? Então, esse exercício nos trouxe um conceito novo de animais vertebrados. Lembra nas aulas anteriores que a professora sempre pede, quando vocês estão diante de uma palavra desconhecida, que utilizem o dicionário? A professora consultou também um dicionário para trazer para vocês a informação do que são animais vertebrados. Então, os animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral ou espinha dorsal. Então, observando esses animais, quantos desses animais são animais vertebrados? Nessa imagem, todos os animais que aparecem são animais vertebrados, porque todos eles possuem coluna vertebral ou espinha dorsal. Então, o que vocês irão fazer agora? Vocês irão fazer a contagem de quantos animais tem e fazer o registro neste espaço. Neste segundo momento do exercício, vocês terão que fazer o preenchimento da tabela com que se pede em cada um dos grupos, e o terceiro momento vocês terão que analisar este outro questionamento. Então, aqui na tabela, vocês terão que preencher para cada um desses grupos: mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis, o número de animais de cada grupo, a fração que representa o número de animais de cada grupo e escreva por extenso a fração. Mas como que vocês irão descobrir? Vocês sabem me dizer quantos são os mamíferos? A professora vai fazer esta primeira coluna junto com vocês, mas antes nós iremos analisar quantos são os mamíferos. Para isso, vocês retornam naquela parte que a professora explicou sobre as características de cada um desses grupos, analisem-as para que vocês consigam identificar cada animal a qual grupo pertence. Esse terceiro momento, pensando em todos, qual fração representa os animais que possuem escamas no corpo? Então, se vocês terão que retornar também à tabela das características dos animais vertebrados para verificar naquelas características quais são os animais que possuem escamas. Neste slide, a professora irá fazer a análise dos animais
Lembra no slide anterior que a professora comentou que a primeira coluna referente aos animais mamíferos seria analisada? Então, aqui a professora trouxe todos os animais e para que possamos realizar esta análise, precisaremos verificar as características deste grupo. Mamíferos são aqueles animais que possuem pelos e os filhotes ficam dentro da barriga da mãe. Podem viver na água ou na terra. Então, a professora vai pegar o primeiro animal deste grupo, a galinha. Então, vamos verificar. Ela tem pelos? Não, ela não tem pelos, ela tem penas. Então, a galinha não se enquadra dentro do grupo dos mamíferos. O próximo animal é a tartaruga. A primeira característica é que ela possui pelos. Aqui no caso, a tartaruga também não possui pelos. E assim vocês irão analisar todos os animais presentes nesta imagem. Então, por esta imagem, os animais mamíferos que se enquadram dentro dessas características são o coelho, o gato, o cachorro, o outro cachorro e o hamster. Então, nós temos 5 animais mamíferos. Vamos para a próxima atividade? Então, agora que nós já fizemos a análise de quais são esses animais e contamos quantos são os animais mamíferos, nós iremos para o preenchimento da primeira coluna. Então, na primeira coluna referente ao grupo dos mamíferos, questiona-se quantos animais tem em cada grupo. Então, quantos mamíferos nós temos? 5 mamíferos. Fração que representa o número de animais de cada grupo. Então, o nosso numerador é quantos animais mamíferos nós temos? 5. O denominador é a quantidade de animais, que nós também já sabemos que são 14. Escreva por extensa a fração. Como que eu leio essa fração que nós acabamos de descrever? 5/14. Essa é a primeira parte, que vocês terão que fazer análise de todos estes grupos de aves, peixes, anfíbios e répteis. A segunda parte, pensando em todos, qual fração representa os animais que possuem escamas no corpo? Então, a professora trouxe a tabela com as características, então nós iremos verificar quais desses grupos possuem escamas. Nós temos os peixes, que possuem escamas, mais os répteis, eles também possuem escamas. Então, aqui no numerador, vocês terão que somar a quantidade desses dois grupos. Já o nosso denominador, nós já conhecemos, que são 14, que é a quantidade total de animais. Exercício 2. O professor de educação física da escola resolveu fazer uma gincana e precisa saber quantas bolas tem de cada modalidade. Observe as quantidades que encontrou no armário de materiais pedagógicos. De acordo com as informações apresentadas, pinte as bolas abaixo. Então, aqui vamos verificar as quantidades. Então, a bola de futebol, que é a bola branca e preta, ele encontrou 5 décimos. A bola de basquete, que é a bola laranja, ele encontrou 2 décimos. E a bola de vôlei, que é a azul, ele encontrou 3 décimos. Observando essas quantidades, nós sabemos que o nosso todo referência foi dividido em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui nós teremos que representar a quantidade de bolas de cada modalidade que estamos considerando. A professora vai fazer referente às bolas de futebol e vocês farão a de basquete e a de vôlei. Então, na bola de futebol, nós temos a quantidade de 5 décimos. Então, meu todo já está dividido em 10 partes e eu estou considerando 5. Então, neste caso, eu irei pintar 5 bolas. E assim vocês farão com a bola de basquete e com a bola de vôlei.
Exercício 3. Observe a tabela abaixo. Então, aqui nós temos uma tabela referente à quantidade de sucos vendidos na lanchonete da escola em um dia. Então, nós temos os sabores: laranja, limão, abacaxi e melancia. Quantidade de copos: 14 copos referente ao suco de laranja, 3 copos referente ao suco de limão, 5 copos referente ao suco de abacaxi e 4 copos referente ao suco de melancia. Letra A. Quantos copos foram vendidos nesse dia? Então, essa pergunta está querendo que nós descobrimos o nosso denominador, que seria a quantidade de copos que o todo referência tem. Para isso, nós precisamos fazer o cálculo. Então, a professora vai fazer aqui o cálculo para descobrir a quantidade de copos de suco vendidos nesse dia. Então, a professora primeiramente colocou todas as quantidades referente ao suco de laranja, o suco de limão, o suco de abacaxi e o suco de melancia. A professora vai pedir para vocês fazerem a divisão separando pelas ordens. Primeiramente, essa adição, nós iremos começar pela unidade. 4 mais 3, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 4, 16. Posso deixar o 16 aqui na ordem da unidade? Não, vou decompor para efetuar a troca. Então, há 6 unidades. Como que eu vou fazer essa decomposição de 16? Em 10 mais 6. Então, as 6 unidades que me restaram, eu deixo na ordem da unidade, troco 10 unidades por uma dezena. Então, eu vou somar agora a ordem da dezena. 1 mais 1, 2. Então, nesse dia, na escola, foram vendidos 26 copos de suco. Então, esse é o meu todo referência. Agora, o que eu preciso saber? Quantos sucos de laranja foram vendidos e representar isso na forma fracionária. Então, eu vou lá na minha tabela, vou verificar a quantidade de sucos de laranja, que é a quantidade que eu estou considerando. Esse número vai no numerador e a quantidade total de sucos no denominador. E assim vocês irão representar tanto o suco de laranja como de limão, abacaxi e melancia. Então, vocês irão colocar a fração que representa cada um deles. Agora, nós iremos fazer a leitura de frações. Então, a professora trouxe esse slide da nossa última aula, então já foi estudado, é apenas para vocês recordarem. Neste primeiro exemplo, vocês têm os denominadores de 2 a 9. Então, aqui, a leitura nesta fração ficará 5 oitavos. Já em denominadores acima de 10, a partir do 11, vocês irão ler o número que está no numerador, o número que está no denominador e acrescentar a palavra avos. O exemplo desta fração, 4/16 avos. Neste exemplo, vocês têm os denominadores terminados em 10, em 100 e em 1.000, que são os terminados em 0. Então, vocês irão ler, neste caso, 7 20avos ou 7 vigésimos. No caso de denominador 10, vocês irão ler décimos, de 100, centésimo e de 1.000, milésimos. Escreva por extenso cada uma das frações. Então, agora que vocês já recordaram como é a leitura dessas frações, vocês irão fazê-las e escrever como que vocês fizeram esta leitura. A professora vai fazer a leitura da letra A. Então, observe que eu tenho o número 2 no numerador e o número 7 no denominador. Então, está naquele grupo entre os denominadores de 2 a 9. Então, eu vou ler aqui segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Como eu tenho o sétimo, a escrita ficará 2 sétimos. Então, vocês irão observar todos os denominadores para verificar como será esta leitura e escrita das frações. Exercício 5. Na turma da escola de Giovana, a professora resolveu fazer um cartaz com os aniversariantes do mês do ano todo. Depois pediu
que as crianças fizessem um gráfico colocando o número de crianças que fazem aniversários em cada mês. Então, vamos analisar esse gráfico? Então, no mês de janeiro, nós temos 3 crianças, mês de fevereiro, 7 crianças, mês de maio, 4 crianças, mês de julho, 5 crianças, agosto, 2 crianças, setembro, 6 crianças e dezembro, uma criança. Então, aqui nós temos os meses e aqui a quantidade de alunos. Letra A, quantos alunos há na turma de Juliana? Então, a professora fará junto com vocês. Então, nós iremos somar toda essa quantidade. Só que observe que nós temos muitas quantidades para somar. Então, o que nós iremos fazer? Uma divisão. Vamos somar alguns meses primeiro e acrescentar a este resultado o restante dos meses. Então, aqui a professora colocou o mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de maio e o mês de julho. Pedir para vocês separarem em ordens, passando um traço, mesmo que não tenha números na ordem da dezena, que pode ser que há troca. E vamos somar a ordem da unidade. 3 mais 7, 10. Com mais 4, 14. Com mais 5, 19. Posso deixar os 19 aqui na ordem da unidade? Não, vou efetuar a troca. Então, eu deixo as unidades que sobrou, que são 9 unidades, troco 10 unidades por uma dezena. Como eu não tenho mais dezena, 1 mais 0, 1. Então, até o mês de julho, nós temos 19 alunos. O que nós iremos fazer? Pegar o resultado, que são 19 alunos, e acrescentar os demais meses, que são agosto, setembro e dezembro. Fazer o mesmo procedimento de cálculo, a soma. Começando pela ordem da unidade. 9 mais 2, 11. 11 mais 6, 17. Com mais 1, 18. Faça as trocas, deixa as unidades que sobraram, efetuo a troca de 10 unidades por uma dezena. 1 mais 1, 2. Então, na sala de Giovana, que é a resposta da letra A, tem 28 alunos. Letra B. Quantos alunos fazem aniversário nos meses de janeiro e fevereiro? Então, vocês irão retornar ao gráfico, verificar quantos alunos fazem em janeiro, quantos alunos fazem em fevereiro e fazer a conta, realizar o algoritmo e colocar o resultado aqui. Letra C. Que fração representa o total de alunos que fazem aniversário no mês de setembro? Então, essa quantidade é o meu numerador. Eu volto lá no mês de setembro, verifico quantos alunos são, coloco esse número no numerador. O meu denominador, eu já sei que é a quantidade total de alunos, que são 28 alunos. Então, assim, vocês irão realizar as letras B e C. Agora, nós iremos dar continuidade ao exercício do slide anterior, ainda analisando os gráficos. Na letra D, vocês terão que verificar quantos alunos fazem aniversário no segundo semestre do ano. Então, para isso, vocês precisam verificar quais são os meses que compõem o segundo semestre do ano. Então, o primeiro semestre, nós temos de janeiro a junho. Segundo semestre, de julho a dezembro. Então, é julho, agosto, setembro, outubro e novembro e dezembro, 6 últimos meses do ano. Então, vocês verifiquem a quantidade de alunos e coloquem neste espaço. Que fração representa o total de alunos que nasceram no segundo semestre? Então, depois que vocês descobrirem a quantidade de alunos, vocês irão representar em fração. Letra F. Quantos alunos fazem aniversário nos meses de agosto e setembro? Vocês também irão realizar esse cálculo e colocar neste espaço. G. Que fração do total representa os aniversariantes no mês de fevereiro, maio e setembro? Façam o mesmo cálculo. Realizem esse cálculo. Não apague o cálculo da apostila, não. Deixe ele num cantinho. Assim, vocês, numa próxima consulta a esta apostila, vocês entenderão como foi feito o exercício para vocês poderem estudar. E na letra H, escreva por extenso essa fração. Então, vocês irão escrever como vocês estão lendo esta fração.
Aprender brincando. Antes de fazermos a leitura e a explicação, a professora vai pedir para vocês fazerem uma alteração. Então, a regra 3, a professora vai pedir para vocês passarem um traço e reescrever, pode ser do lado da apostila, neste outro formato, porque ele facilitará na hora de jogar. Então, vamos à explicação. Você já brincou de bingo? Aposto que este ainda não. Você vai jogar o bingo de frações e verá como aprender matemática é muito divertido. Você vai receber de seu professor uma cartela parecida com esta ao lado, contendo representações de frações por imagens. Então, aqui vocês irão receber esta cartela com as frações por imagens. Você precisa de marcadores, feijões, tampinhas. A terceira regra: cada jogador deve escrever na cartela vazia a representação fracionária das imagens de sua cartela. Ganhe o bingo quem completar a regra determinada pelo interlocutor, professor ou aluno, que inicialmente pode ser linha, coluna ou cartela cheia. Então, aqui vocês têm na apostila de vocês 2 cartelas referente à primeira e à segunda jogada. O que vocês irão fazer? Pegar esta cartela que vocês receberam do professor e transformar as frações em representação fracionária. Então, antes de vocês começarem a jogar, vocês irão preencher toda a cartela com as representações fracionárias de cada uma dessas imagens. Vocês terão um tempo suficiente para poder fazer esse preenchimento. Só depois da cartela preenchida é que começará o jogo. Aí determinará as regras. Quem ganha será por linha, coluna ou a cartela cheia. Agora, a professora vai explicar para vocês como será o procedimento do jogo. Então, o interlocutor que foi escolhido antes do início do jogo, ou professor ou um aluno, irá cantar todas as frações que irão sair durante o jogo. Vocês têm a cartela recebida pelo professor e a cartela do bingo já preenchida com todas as representações fracionárias das imagens que vocês receberam. Então, a cartela tem que estar com todos esses espaços em branco preenchido. A da professora está em partes, então vocês irão dar continuidade. Irá começar o jogo. Observem que todos têm uma estrela aqui no meio da cartela. Então, esse daqui seria já o primeiro ponto, onde vocês irão colocar o primeiro marcador. A professora irá cantar a primeira fração, 5/7. Então, vocês irão observar na cartela de vocês que vocês têm esta primeira fração. A professora vai demarcar para vocês observarem, mas vocês só irão colocar o marcador na cartela que vocês preencheram com as representações fracionárias, que seria a primeira. E assim a professora irá cantar ou o aluno a próxima fração e vocês irão marcando. Ganha o jogo quem ou foi estipulado que seria apenas uma linha, ou uma coluna, ou a cartela inteira. Vai depender das regras estabelecidas antes do início do jogo. E assim vocês aprenderão a matemática de uma forma divertida. Chegou a hora das nossas atividades para casa. Mas antes, a professora vai pedir para vocês fazerem uma correção na palavra fracionário. Aqui, a representação é feminina, uma palavra feminina. Então, esta palavra que está acompanhando, que seria o adjetivo da representação, ela também tem que estar no feminino. Então, não é a sua representação fracionária, e sim a sua representação fracionária.
Então, vamos ao exercício. Ligue cada imagem à sua representação fracionária e escreva por extenso. Então, aqui nós temos nesta primeira coluna o desenho do meu todo referência dividida e a quantidade de partes que eu estou considerando. Aqui do outro lado, nós temos as representações fracionárias desse todo referência em formato de desenho. Então, este primeiro aqui, nós temos o meu todo, dividido em 4 partes, eu estou considerando uma. Como que fica essa representação fracionária? 1/4. E a leitura dela, vocês terão que colocar aqui ao lado, que é escrita por extenso. Então, vamos ver como que fica ela por extenso? 1/4. E assim vocês farão para todas as demais representações. Verifiquem o todo referência em desenho e verifiquem a sua representação fracionária e liguem uma coluna à outra. Para uma representação de teatro, 100 crianças de várias escolas foram sorteadas. Veja na tabela a quais escolas elas pertenciam. Então, nesta primeira coluna, nós temos os nomes das escolas. Nesta segunda, quantidade de crianças. Então, na escola Eduardo Jenner, nós temos 31 crianças. Na escola Albert Einstein, nós temos 45 crianças. Na escola Louis Pasteur, nós temos 24 crianças. Você conhece os cientistas que dão nome a essas escolas? Pesquise para discutir com os colegas na próxima aula. Então, vocês farão essa pesquisa e levarão essa pesquisa para a escola para a discussão entre os colegas. Letra A. Qual fração do total de crianças que participaram do teatro e que estudam na escola Albert Einstein? Escreva por extenso. Então, vocês precisam, para descobrir o denominador, fazer o cálculo da quantidade total dessas crianças e consultar a tabela referente à quantidade de crianças que irão da escola Albert Einstein, que são 45 crianças. Representem na representação fracionária e escrevam por extenso. E a nossa aula terminou. Até a próxima aula. Um grande abraço.